Graças a Deus. Eu vos cumprimento nesta noite com a paz do Senhor. Amém? Queridos, da forma em que nós nos encontramos, eu lhe convido para assim abrirem a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Marcos, capítulo de número 6, versículo 45, versículo 46, versículo 47 e versículo 48. Que Deus continue abençoando a vida dos nossos pastores, pastor Edemilson, pastor Jairo, a vida do evangelista Marcelo, encarregado desta congregação, a vida do irmão Eteovino, que esteve de antemão na direção do culto, a vida dos obreiros, companheiros, e a vida desta igreja de Nova Araçá, que nós amamos. Marcos capítulo de número 6, versículo de número 45, nos diz assim a palavra do Senhor: e imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra, orando no monte. E viu-os afadigado a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Assentai-vos, por gentileza, glorificando e exaltando aquele que vive e que reina para todo sempre. Meus irmãos, nesta noite nós temos uma palavra simples, de fácil compreensão. Não temos nesta noite uma palavra teológica, mas uma palavra simples. E quando eu falo uma palavra simples, eu estou querendo dizer que o conteúdo dela também é relevante. Mas tanto leigo como mestre, o doutor, o grande, o pequeno, o rico e o pobre entende. Jesus desenvolvia o seu ministério por intermédio de contínuas viagens. Vermos Mateus, Marcos, Lucas, esses três evangelhos sinóticos, e João, que nós percebemos Jesus com uma agenda cheia. Quando Jesus soube da morte de João Batista, a Bíblia nos diz que Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali. Cafarnaum, uma cidade marítima e estratégica para a propagação do Evangelho. Na beira do mar da Galileia situava esta cidade. A Bíblia diz que Jesus percorria toda a região da Galileia, pregando e ensinando nas sinagogas. Toda a Galileia compreende-se cerca de 200 cidades e aldeias. Jesus percorria todas essas cidades e aldeias. Talvez você se pergunta nesta noite: será que Jesus percorria todas estas 200 cidades e aldeias montado a cavalo, montado em jumentinho? Não. Jesus percorria todas essas 200 cidades e aldeias a pé, com a sua palavra. Jesus percorria todas
todas essas 200 cidades e aldeias a pé, pregando e ensinando. Deus nos deu carro, Deus nos deu condição financeira, e muitas das vezes eu me coloco no lugar, colocamos dificuldade para fazer a obra do Senhor. Jesus, ele tinha uma agenda cheia, uma agenda extensa. Toda vez que Jesus tinha uma agenda fora da Galileia, a Bíblia vai nos dizer que ele tinha que atravessar o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré. Essas viagens, irmão Josué, eram feitas por intermédio do barco de Pedro. E a pergunta que nos vem nesta noite é: por que o barco de Pedro? Porque o barco de João não estava disponível para o ministério de Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, na convocação dos primeiros discípulos, a Bíblia nos diz: e andando Jesus à beira do mar da Galileia, ele viu 2 irmãos dentro do barco, Pedro e André, chamando-os para serem pescadores de homens e não mais pescadores de peixes. A Bíblia nos diz que Pedro e André descem do barco e o barco fica vazio. Isto significa que o barco fica à disposição para o ministério de Jesus. Quando Jesus chamou João e seu irmão Tiago, filhos de Zebedeu, para o ministério, a Bíblia diz que o pai deles, Zebedeu, e seus empregados permaneceram dentro do barco. Sendo assim, o barco de Pedro fica à disposição e o barco de João não fica à disposição. Coisa terrível é quando o nosso barco não está disponível para Jesus. Coisa terrível é quando o nosso barco está ocupado para não termos espaço de colocar Jesus dentro do nosso barco. Agora vejam só, coisa linda é quando o nosso barco está à disposição, vazio, para Jesus ser bem-vindo dentro do nosso barco. Quando Jesus chama Pedro e João, irmão Etelvino, a Bíblia vai nos dizer que havia somente os 2 dentro do barco. Saindo eles do barco, Jesus olha para dentro do barco e vê o barco vazio. Logo Jesus subentende que o barco de Pedro é um barco que ele precisava para atravessar o mar da Galileia. O pequeno atlas bíblico nos diz, na sua geografia, que ao redor do mar da Galileia compreende-se cerca de 12 cidades, entre elas Corazim, Betfagé, Cafarnaum, entre outras. Quando Jesus precisou ir para estas cidades, ele atravessava o mar da Galileia dentro do barco de Pedro. Muitas das vezes nós encontramos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João a expressão Jesus entrando no barco, Jesus saindo do barco, Jesus entrando no barco e Jesus saindo do barco. Vejam só, esta expressão é interessante: Jesus entrando no barco, Jesus saindo do barco, Jesus entrando no barco, Jesus saindo do barco. Que barco? Este barco era o barco de Pedro. As viagens que Jesus fazia por intermédio do barco de Pedro eram contínuas.
contínuas. A Bíblia vai nos dizer neste texto que depois de multiplicar os 5 pães e os 2 peixes de um jovem anônimo, a Bíblia nos diz que Jesus ordena os seus discípulos a entrarem no barco e atravessassem para o outro lado. Desta feita, Jesus não ia entrar no barco de Pedro para atravessar com os discípulos para o outro lado, não. Jesus ordena aos discípulos: entrem no barco e atravessem este mar para Betsaida. Olhe para cá, por gentileza, nesta noite, porque eu quero aplicar a mensagem do Senhor. Fiquem tranquilos, eu já preguei essa mensagem sobre o vento contrário. Nesta noite eu quero pregar sobre o barco desocupado. Nesta noite eu quero pregar sobre o barco vazio. Barco desocupado, barco vazio, era o barco de Pedro. Jesus ordena os discípulos a entrarem no barco e atravessasse o mar da Galileia para o outro lado. A Bíblia vai nos dizer que enquanto isso ele havia despedido as multidões, e depois de despedido as multidões, eu acho interessante é que Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Várias vezes nós encontramos nos evangelhos no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus orando à parte, Jesus se retirando sozinho, Jesus orando, conversando com o Pai. A primeira coisa que notamos aqui é que Jesus era um homem de oração, e caindo a tarde, lá estava Jesus sozinho. Enquanto isso, o barco dos discípulos está em 4 condições adversas. A primeira condição adversa: o barco estava longe da terra. A segunda condição adversa, irmão Giovanni, o barco estava no meio do mar. A terceira condição adversa: o barco estava sendo açoitado pelas ondas do mar. E a quarta condição adversa: o vento contrário. Mas eu não quero pregar sobre o vento contrário, eu quero pregar sobre o barco ocupado de Pedro. Eu quero pregar sobre o barco vazio de Pedro. Todas as vezes Jesus precisara do barco de Pedro. Permita-me parafrasear este texto. Às vezes eu fico pensando, Jesus há 2000 anos atrás, chegando na casa de Pedro e dizendo: Pedro, hoje nós temos que ir para a região de Cafarnaum e temos que atravessar o mar da Galileia. Pedro pula e diz: o meu barco está à disposição, pode utilizar o meu barco. Talvez no outro dia Jesus chega na casa de Pedro: Pedro, hoje eu preciso ir para Corazim e eu preciso do teu barco. Pedro dá um pulo e diz: o meu barco está à disposição. Só que, meus irmãos, vai surgindo no coração de Pedro o sentimento: se não é o meu barco, o ministério de Jesus não vai. Se não é o meu barco, o ministério de Jesus para. Se não é o meu barco, o ministério de Jesus estagna. Se não é o meu barco, o ministério de Jesus não vai ser expandido pelas 12 cidades ao redor do mar da Galileia e pelas 200 cidades e aldeias em toda a região da Galileia. Se não é o meu barco, Jesus está lascado. Se não é o meu barco, para Jesus já era. Vai surgindo, irmão Josué, estes sentimentos no coração de Pedro. Já parou para pensar que muitas das vezes nós temos este mesmo sentimento? Se não é o meu dízimo, a congregação quebra. Se não é o meu terno, eu não prego. Meus irmãos, estes sentimentos são pecaminosos. Se não é o meu talento, se não é o meu dom, a congregação não vai. Se não é eu na frente, as coisas não andam, as coisas vai parar. Olha, o fato de Jesus precisar do barco de Pedro não significava
que o ministério de Jesus precisava, dependia do barco de Pedro. O fato de Jesus precisar do barco de Pedro era para o ministério de Jesus ser expandido na terra de forma dinâmica, de forma plausível, e assim o evangelho ser propagado de forma absoluta, na velocidade da luz. É como nos nossos dias nós temos toda a tecnologia nas mãos para pregar o evangelho da cruz. Nós temos livros bons para pregar o evangelho da cruz. Nós temos a palavra de Deus. Naquela época Jesus não tinha as sagradas escrituras em escrito, os discípulos não tinham as sagradas escrituras em escrito. A Bíblia vai nos dizer que a igreja primitiva não tinha as sagradas escrituras em escrito, eram em rolos, em pergaminhos, tinha que estar procurando, adivinhando, chutando, lançando sorte. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a tecnologia, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o Twitter, nós temos todos os meios de comunicação, e nós ainda colocamos desculpa. Nós temos carro, nós temos condições financeiras para propagar o evangelho da cruz, e nós ainda usamos as nossas desculpas esfarrapadas. Mas nessa noite Jesus nos trouxe aqui para nos dar um choque de realidade e pregar o evangelho da cruz, como Paulo pregou em tempo e fora de tempo. Só quem acredita nessa palavra, chacoalhe a sua mão nessa noite, porque ele já está neste culto. Chacoalhe a sua mão e libera um glória para ele nessa noite. O fato de Jesus precisar do barco de Pedro não significava que o ministério de Jesus dependia do barco de Pedro. O fato de nós pregarmos, o fato de nós cantarmos, o fato de nós termos talentos, o fato de nós termos dons, não significa que Jesus depende de nós. Nós é que dependemos dele. João disse: nós não o escolhemos, ele escolheu a nós. Não foi nós que o aceitamos, ele que nos aceitou. Aí Jesus, eu vou fazer uma dinâmica aqui com Pedro. Pedro pega a camarada aí, entra no barco e atravessa o mar. Aí Pedro pega os discípulos, entra no barco e começa a remar. Jesus tinha orientado os discípulos a irem para a região de Betsaida, nos diz o texto. Só que os discípulos pegaram outro rumo e foram para a região de Cafarnaum. Mudaram a geografia que Jesus tinha dado. A geografia era Betsaida, mas os discípulos tomaram o rumo de Cafarnaum, desobedecendo a voz do Senhor. Os evangelhos nos relatam duas tempestades. Na primeira tempestade o vento soprou ao contrário. Na segunda tempestade o vento também soprou ao contrário. Na primeira tempestade eles estavam indo para a direção certa, Gadara. Libertaram o endemoniado de uma legião de demônios. E quando eles estavam indo na direção certa, Gadara, se levantou um pontapé de vento contra as águas, e as águas arremessavam o barco de Pedro para lá e para cá, para lá e para cá. Na segunda tempestade, eles estavam indo para a direção errada, Cafarnaum. Quando o nosso barco está na direção certa, o diabo manda um vento contrário. Para quê? Para nos desanimar. Para quê? Para nos estagnar. Para quê? Para nos parar, nos fazer pendurar a chuteira, fazer como Israel no cativeiro babilônico. Nós não estamos na terra mais santa, nós não estamos mais em Jerusalém. Vamos pendurar as nossas harpas nos salgueiros que há diante do rio Quebar da Babilônia. Mas nessa noite eu quero te convidar para resgatar a tua harpa. A harpa, biblicamente falando, é sinal de alegria, é sinal de festividade. Um judeu sem harpa é um judeu sem alegria, é um judeu sem festividade, sem paz de espírito.
Os judeus choravam assentados, olhando para as suas harpas penduradas nos salgueiros da Babilônia. Nós temos que resgatar as nossas harpas. O vento não sopra contrário por acaso. E eu anotei aqui. Por que o vento era contrário, irmão Josué? Porque em Mateus 5,45, nos informa que Jesus ordenou aos discípulos entrar no barco e navegasse para Betsaida. João 6,17 nos diz que os discípulos entraram, tomaram o rumo de Cafarnaum, desobedecendo a voz do Senhor. Primeiro, tinha surgido no coração de Pedro: se não é o meu barco, já era. Só que Jesus manda os discípulos entrar no barco e atravessasse para Betsaida. E os discípulos entraram e remaram até o meio do mar. A Bíblia diz que eles remaram até o meio do mar, mas não saíram do meio do mar. Quando o nosso barco está na direção errada, Deus manda um vento contrário para nos barrar, para nos parar, nos fazer refletir que nós estamos na direção errada. E o vento contrário de Deus é para nos redirecionar à sua presença. O problema aqui não é o vento, e sim as ondas. Por quê? Porque na primeira tempestade Jesus estava na popa do barco, e as ondas arremessavam o barco para lá e para cá. Mas na segunda tempestade Jesus não está dentro do barco, Jesus está no monte orando. Biblicamente, Jesus se manifesta de duas formas: a primeira de forma imanente, a segunda de forma transcendente. O que é Jesus imanente? Jesus imanente, a teologia nos diz que é Jesus dentro do nosso barco, Jesus do nosso lado, Jesus agarrado na nossa mão. Jesus imanente é Jesus andando conosco de mãos dadas. E Jesus transcendente é nós remando e o barco não saindo do lugar. Jesus transcendente é Jesus no monte orando sozinho e nós no meio do mar, remando e não saímos do lugar. Sabe por quê? Porque nós estamos em desobediência. Quando nós estamos em obediência, o vento é contrário, mas Jesus está do nosso barco. Quando nós estamos em desobediência, o vento também é contrário, mas Jesus não está dentro do nosso barco. A desobediência é muito perigosa. Mas a Bíblia diz que os discípulos no meio do mar, remando e não saía do lugar. A Bíblia diz no versículo 48 do texto em que li: e viu-os afadigados a remar. Os discípulos estavam remando e não saíam do lugar. Por quê? Porque eles remavam para a direita e o vento vinha para a esquerda. Era praticamente isso. Os discípulos estavam indo para o norte e o vento vindo do norte para o sul. Era um vento contrário, dizendo para os discípulos: vocês estão em desobediência e nós estamos dando esse pontapé nas ondas, e as ondas arremessando o barco de Pedro para lá e para cá. Primeiro, para Pedro entender que o barco dele não depende, o barco de Pedro depende de Jesus, e Jesus não depende do barco de Pedro. Era Jesus dizendo: Pedrinho, meu filho, não é eu que preciso do teu barco, é o teu barco que precisa de mim. Não é a tua congregação, aleluia, que eu preciso da tua congregação, é a tua congregação que precisa de mim. Não é eu que preciso de você, é você que precisa de mim. Pedrinho, acalma o teu coração. A Bíblia vai nos dizer, porque o vento era contrário. Irmãos, não adianta remar se o vento é contrário. Se nós estamos em desobediência, o vento vai ser contrário e nós não vamos sair do lugar. Nós vamos remar, não vamos trocar de carro, nós vamos remar, não vamos conseguir um emprego melhor, nós vamos remar. O pastor Edmilson vai puxar nossa orelha e nós não vamos sair do lugar, não adianta. Agora, quando nós estamos no caminho da obediência, aí as janelas dos céus vai se abrir e abençoar, prosperar. Só quem acredita nessa palavra, repreende a frieza espiritual nessa noite e glorifique o nome daquele que vive e reina para todos sempre.
Fique de pé nesta noite, aleluia. A Bíblia diz que perto da quarta vigília da noite, eu vou fechar a Bíblia, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Aí, o Atlas bíblico nos diz que do monte em que Jesus estava, pastor Jairo, até o meio do mar, media-se cerca de 9 quilômetros. Então os discípulos não precisou passar dos 9 quilômetros. Jesus parou o barco. Barco sem Jesus até anda, mas não vai para frente. Barco sem Jesus até navega, mas para. Barco sem Jesus até começa a fazer efeito de barco, que o negócio está andando, mas é só um momento, daqui a pouco vai parar, não vai prosperar, não vai dar continuidade, não vai crescer e vai morrer. Mas barco que tem Jesus, vai navegar, atravessar o mar, com tempestade ou sem tempestade. Eu quero ver se tem Jesus dentro do teu barco aqui nessa noite. Eu quero ver se tem Jesus dentro do teu barco aqui nessa noite. Convide Jesus para entrar dentro do teu barco. Aí Jesus vem andando sobre as águas. Andando sobre as águas. O problema não era o vento, o problema era o mar, porque o texto diz que as ondas arremessavam o... Só que o vento era contrário. Só que tem um detalhe: quando o vento é contrário, o vento não dá contra o barco, o vento dá contra as ondas, e as ondas dá contra o barco. O texto diz: o vento era contrário e as arremessava nas ondas, e as ondas arremessavam o barco de Pedro para lá e para cá, para lá e para cá. Eu imagino Pedro ajeitando as velas. Eu imagino Pedro dizendo: pode remar, não para de remar. E os discípulos remando e o barco não saindo do lugar. Pedro ajustando as velas. Meus irmãos, quando o vento é contrário, não adianta ajustar as velas. Era Jesus ensinando Pedro: Pedro, meu filho, é o teu barquinho que precisa de mim, é você que precisa de mim, é você que depende de mim. Jesus vem andando sobre as águas. Eu me perguntei, lendo este texto, por que Jesus não veio flutuando e sim veio andando? Porque o problema não era o vento, o problema era as ondas. Jesus vinha pisando nas ondas na quarta vigília da noite, andando 9 quilômetros para encontrar os discípulos no meio do mar. O problema não era o vento, o problema era as ondas do mar. O problema era as ondas que estavam se agigantando contra o barco de Pedro. Aí vem um detalhe importantíssimo: se o problema eram as ondas, Jesus não vem flutuando, Jesus vem pisando sobre o problema que queria afundar o barco de Pedro. Nessa noite Jesus está pegando todos os teus traumas da infância. Nessa noite Jesus está pegando toda a depressão. Nessa noite Jesus está pegando toda a ansiedade, tudo aquilo que tira a tua paz, tudo aquilo que está tentando afundar o teu barco, te parar, pensando em pendurar a chupeira, pensando em largar tudo, pensando em abandonar a obra. Nessa noite Jesus está andando sobre todos os teus problemas e dizendo: todos os teus problemas estão debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, Pedrinho. Feche os teus olhos, porque eu quero orar por ti nesta noite. Feche os teus olhos, porque eu quero orar por ti nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai Celestial, eu oro pela nossa igreja de Nova Araçá. Meu Deus, nos deu um choque de realidade. Meu Deus, nos ensina a amar, nos ensina a ser fiéis a Ti, meu Deus. Eu oro pelos Teus filhos, ó Pai, que talvez estão remando, e não saem do lugar. É a desobediência, meu Deus. Mas nessa noite, meu Pai, tudo aquilo que bloqueia o barco de prosperar, o barco de navegar, o Senhor está pisando sobre esses problemas. Todos os problemas da tua igreja de Nova Araçá, coloque, meu Pai, debaixo dos teus pés nessa noite. Abençoe os teus filhos, faça-os prosperar.
livra-os de todo mal. O Senhor estando no barco ou não, o nosso barco não vai afundar, porque o Senhor cuida, o Senhor zela. Mesmo estando em rebeldia, o Senhor manda o vento contrário para nos trazer de volta a tua presença. Abençoa os teus filhos nessa noite, dê uma noite de paz, uma noite de livramento em nome de Jesus. Amém e amém. Seja abençoado em nome de Jesus.